que pode ser considerado como ato de alienação parental? Aqui no Brasil, nós temos a Lei 12.318, de 2010, que traz no seu artigo 2º um conceito sobre o que é alienação parental. Já no parágrafo único, ele traz algumas hipóteses, só que aquilo que está lá escrito são exemplos que mais ocorrem cotidianamente e que trouxe ali para poder facilitar as pessoas entender do que é alienação parental. Mas não significa que não exista outras hipóteses, porque o conceito da alienação parental está no artigo 2º. E o artigo 2º traz ato de interferência na formação psicológica da criança. Veja, aqui eu não estou falando sobre síndrome, então não adianta você querer discutir nos processos judiciais sobre síndrome, e se alguém estiver discutindo isso, não é o ponto, não é exigido pela lei. O que a lei exige, o que a lei fala, é sobre ato de alienação parental. E ela descreve como ato de interferência na formação psicológica da criança e tem uma finalidade. E ela é promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Nesse ponto aqui, você precisa ter atenção que pessoa que tem sob guarda, vigilância ou proteção, eu posso estar me referindo a babá, eu posso estar me referindo a um vizinho, eu posso estar me referindo a uma madrasta, eu posso estar me referindo a um padrasto. A lei ela trouxe uma cláusula aberta para que não excluísse pessoas importantes do convívio da criança ou do adolescente, mas que estão praticando esses atos com a finalidade. E aqui é que entra o fato do parágrafo único ser exemplificativo, porque basta ter um ato que interfira na formação psicológica com a finalidade. A lei fala para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com ele. Então, veja que na hora que eu estou dificultando o contato com a criança, é uma hipótese que tem lá na lei, ali não diz exatamente como é dificultar, mas eu posso entender o seguinte: eu tenho um momento de convivência com meu filho e na hora que eu vou buscá-lo, eu tenho a dificuldade de ter o contato com ele, ou tenho a dificuldade de conviver com ele porque de uma hora para outra me informa que ele está doente e ele não vai poder ir. Ou de uma hora para outra me informa que ele tem uma atividade e que ele precisa fazer aquela atividade para poder entregar no outro dia. Veja, o exercício da autoridade parental, ela é uma função do genitor ou da genitora. Eu gosto muito do nome função ao invés de autoridade, porque a autoridade tem muito a ver com poder. E função é mais uma atividade da sua vida. E em relação ao seu filho, você tem um dever para com ele de cuidá-lo e também ajudar nesse desenvolvimento dele enquanto ele está incapaz. Ele tem uma vida ainda pela frente e você é o responsável por essa formação de uma base para que ele possa se tornar independente nessa vida. E aí veja, a gente precisa desassociar o conceito de que convivência está só vinculada a lazer. O pai que vai no final de semana, ou a mãe que vai no final de semana para poder sair, ou o final do ano para poder viajar, ou as férias escolares. Essa convivência, ela pode e deve acontecer fora dessas épocas festivas, inclusive meio de semana, em que o outro genitor, que não tem o filho sob a sua guarda no dia a dia, ele vai ajudar nas tarefas. Se eu tenho um filho que ele tem uma atividade, eu vou ajudá-lo nessa tarefa. Se eu tenho um filho que ele está doente, a depender da situação, é apenas para dar um remédio, olhar se está tudo bem, como é que está, aferir a temperatura, controlar aquela situação. Ou seja, são atividades que será que eu não posso fazer? Porque uma coisa é você dizer que eu não sei fazer, porque você está com receio que não faça do modo que você vai fazer. E aqui eu já vou logo te adiantando. Ninguém vai fazer do modo que você faz. O que acontece é que cada um pode fazer de uma forma diferente, mas a finalidade é cuidar. Então, se a finalidade está sendo atingida e a criança não está tendo nenhum prejuízo com isso, o ato foi feito. Não tem por que você criar resistência dessa convivência com base em situações que fica parecendo que a função da pessoa conviver, do pai ou da mãe conviver,
é apenas um momento de lazer. Mas no momento também de estudar, no momento de fora da recreação, no momento de levar um médico, no momento de buscar uma criança na escola ou na atividade extracurricular, é também um momento de convivência e uma mensagem que aquele genitor passa, que ele não está ali só para poder brincar com o filho ou com a filha. Ele está ali para poder ajudá-lo no desenvolvimento daquela criança ou adolescente e mostrar que você vai para a sua escola, você vai fazer sua atividade, é importante que você estude. Esse é o ponto. Exercício da função parental não é só lazer. Então, ato de alienação parental, nós temos exemplos na lei e no dia a dia você precisa observar se tem a finalidade de afastar, de causar prejuízo à criação ou manutenção do vínculo. Porque a depender da idade, eu estou criando o vínculo com meu filho. E a depender da idade, eu estou mantendo o vínculo com meu filho. Então, atos de alienação parental, eles são exemplificativos no parágrafo único do artigo 2º da Lei de Alienação Parental, mas ele tem um conceito. E nesse conceito são atos que geram interferência psicológica, que pode ser por qualquer pessoa que está ali no momento com a guarda, vigilância ou proteção daquela criança ou adolescente e que tem a finalidade de repudiar ou destruir aqueles vínculos afetivos que a criança ou adolescente tem com aquele genitor.